Oi, minha gente! Eu sou Alexandre Joper e estamos dando início à aula de número 12 de nosso curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal. E no encontro de hoje daremos encerramento à primeira grande parte do curso, porque abordaremos os 3 últimos artigos do título 1 da parte geral do Código. Falaremos, respectivamente, no artigo 10 dos prazos penais, no artigo 11º do Código das frações não computáveis da pena e, por fim, no artigo 12 de nosso Estatuto Penal Básico, abordaremos a aplicação subsidiária das normas gerais do Código à legislação extravagante. Então vamos dar início ao nosso encontro falando dos prazos penais. E esse assunto é importantíssimo, porque em incontáveis vezes você irá se deparar com situações que demandarão o seu conhecimento preciso de qual a mecânica de contagem de um prazo penal. Seja para calcular o tempo de cumprimento de pena, seja para computar e contar o prazo de um livramento condicional, para obtenção de reabilitação, para se saber se houve ou não decadência no exercício do direito de representar ou de ajuizar a queixa-crime, ou se ocorreu a prescrição. Enfim, todos esses temas demandam necessariamente o conhecimento correto de como se conta o prazo no direito penal. E sobre o tema, o norte a ser seguido se encontra no artigo 10º do Código, que diz o seguinte: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Você percebe que o artigo 10º do Código contém, a bem da verdade, 2 partes bem distintas. A primeira parte contém a regra cardeal e que caracteriza o prazo penal, que é a de que o dia do começo se inclui no cômputo do prazo. E mais que isso, esse dia do começo não só se inclui no cômputo do prazo, como se inclui como um dia inteiro. O que eu quero dizer com isso? Ora, se o sujeito é condenado a uma pena de 4 meses e ele inicia o cumprimento da pena às 20 horas do dia 2 de agosto de 2018, esse dia do começo, dia 2 de agosto, é computado como o primeiro dia de cumprimento da pena. E mais que isso, ele é computado como um dia inteiro. É como se aquele indivíduo tivesse começado a cumprir a pena a 0 hora do dia 2 de agosto. E não às 20 horas, como de fato ocorreu. Então, essa é a primeira regra, de que o dia do começo é computado e é computado como dia inteiro. E logo você percebe que essa regra cardeal que caracteriza o prazo penal é inversa à regra que notabiliza o prazo processual penal. No processo penal, no prazo não se inclui o dia do começo, e se inclui o dia do vencimento. De maneira que, se acusado e defensor são cientificados da sentença penal condenatória numa quinta-feira, o prazo recursal
não se iniciará no dia do começo, no dia da ciência. Não, de acordo com o artigo 798, parágrafo 1º, o prazo recursal só começará a fluir no dia seguinte à cientificação da sentença. E digo mais, se iniciará no dia útil seguinte. Naquele exemplo fornecido, em que acusado é cientificado da sentença condenatória numa quinta, o prazo recursal se inicia na sexta. Agora, se essa ciência da sentença condenatória se desse na sexta, o prazo recursal só começaria a fluir no primeiro dia útil seguinte. Ou seja, na segunda. Ah, mas Alexandre, qual a razão dessa regra diametralmente oposta? No prazo penal, inclui-se o dia do começo. No prazo processual penal, não. O prazo começa a fluir no dia útil seguinte. Embora nós tenhamos regras completamente opostas no que pertine aos prazos de natureza penal e aos prazos de natureza processual penal, embora essas regras sejam opostas, elas possuem um objetivo comum. Ou seja, de sempre beneficiar o acusado. E por que digo isso? Ora, no processo penal, quanto maior e mais alongado for o prazo, melhor será para a defesa. Quanto mais tempo demorar para o prazo começar a fluir, melhor será para a defesa. Quanto mais tempo, portanto, o indivíduo tiver para recorrer de uma sentença, para apresentar relações de testemunhas, para apresentar uma defesa preliminar, enfim, quanto mais alongado o prazo, melhor será para o acusado. Agora, no direito penal, o raciocínio é o inverso. Quanto mais condensado for o prazo, quanto mais rápido ele começar a fluir, melhor será para o acusado. Quanto mais rápido começar o início de cumprimento da pena, melhor será. Quanto mais célere for o prazo para a ocorrência de decadência, de prescrição, melhor será. Quanto mais condensado for o prazo para a obtenção do livramento condicional, melhor será. E aí você percebe que as regras, embora inversas, possuem um objetivo idêntico no processo penal e no direito penal, qual seja, de benefício do agente. Segundo ainda nos noticia o artigo 10º, na sua segunda parte, os dias, os meses e os anos são contados pelo calendário comum. Calendário comum, que é o calendário gregoriano. De sorte que o dia é o intervalo entre meia-noite e meia-noite. Já um mês é contado entre determinado dia até a véspera do idêntico dia do mês seguinte, terminando às 24 horas. Por esse motivo, se o indivíduo é condenado a uma pena de 6 meses e ele inicia o cumprimento da pena às 15 horas do dia 3 de abril, você já sabe que o dia do começo se inclui no cômputo do prazo. Então, o prazo de 6 meses se inicia no dia do cumprimento da pena, ou seja, no dia 3 de abril. Inicia o cômputo como um dia inteiro, como se iniciasse às 0 horas do dia 3 de abril. Conte comigo, 6 meses. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro.
De modo que os 6 meses irão se perfazer às 24 horas do dia 2 de outubro. Pouco importando se nesse interregno de 6 meses, alguns meses tiveram 30 e outros 31 dias. Isso é irrelevante. E os anos? Como é que é computado o ano? Ora, a mesma regra. Você pega o dia de início e o prazo de um ano se encerrará na véspera daquele mesmo dia do correspondente mês do ano seguinte às 24 horas. Então, se você tem uma prescrição que ocorre em 3 anos e a consumação do crime ocorre no dia 2 de agosto de 2018, quando que a prescrição estará consolidada? 3 anos? O prazo se iniciou no dia 2 de agosto de 2018. A prescrição ocorrerá no dia 1º de agosto de 2021, às 24 horas. Pouco importando se dentro desses 3 anos, algum desses anos foi bissexto. Agora, não se esqueça, em arremate ao tema, de que, ao contrário dos prazos processuais penais, nos prazos penais não há que se falar em prorrogação do prazo quando este terminar num sábado, num domingo ou num feriado. O prazo penal é fatal. E por esse motivo, se um prazo decadencial ocorre num sábado, será no sábado que se ultimará a decadência. Não há que se falar, neste caso, em prorrogação para o primeiro dia útil seguinte, no caso, segunda. O penúltimo artigo do título 1 da parte geral do Código corresponde ao artigo 11, que trata das frações não computáveis da pena. Diz o artigo 11 que desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia, e na pena de multa, as frações de cruzeiro. Onde se lê cruzeiro, leia-se real. Pois bem, as regrinhas são muito simples. A primeira parte do artigo 11 trata das penas privativas de liberdade e das penas restritivas de direitos. Nestes casos, não se leva em conta as frações de dia, são desprezadas as horas. E por força justamente dessa regra, é que você jamais presenciará uma sentença, ao menos uma sentença correta, que, ultrapassando todas as fases de aplicação da pena, pena base, aplicação de agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena, que ao final essa sentença penal condenatória redunde numa condenação a uma pena privativa de liberdade de 4 anos, 6 meses, 15 dias e 12 horas. Isso não é possível. Por quê? Porque nas penas privativas de liberdade são desprezadas as frações de dia, que são as horas. Mesma regra aplicável às penas restritivas de direito. Muito embora parte da doutrina entenda que esse artigo 11º é, de certa maneira, dispensável em relação às penas restritivas de direitos. Por quê? Porque as penas restritivas de direitos gozam de uma característica, ou seja, elas são substitutivas às penas privativas de liberdade. Primeiro o juiz fixa a pena privativa de liberdade, incerto quanto, e presentes os requisitos legais que estudaremos em momento oportuno,
essa pena privativa de liberdade ela é substituída por pena restritiva de direitos. E quando o juiz, antes de substituir, fixa a pena privativa de liberdade, ele já desprezou as frações de dia. De modo que essa providência é dispensável, ou seria, em tese, dispensável em relação à pena substituta. Esse raciocínio é de razoável correção, ele só encontra uma pequena ressalva. Muito embora em 99% dos casos as penas restritivas de direitos sejam, de fato, substitutivas da pena privativa de liberdade, há situações excepcionais em que você tem penas restritivas de direitos cominadas de forma abstrata, ainda que de forma cumulativa, mas cominadas de forma abstrata em certos tipos penais incriminadores, como ocorre nos crimes de trânsito, previstos na Lei 9.503 de 97. E nessa situação, o artigo 11º teria valia, porque o juiz deveria desprezar as frações de hora quando aplicasse aquela pena restritiva de direitos cominada abstratamente no tipo penal incriminador. Também o artigo 11º tem valia em relação às penas restritivas de direitos na hipótese de conversão destas em pena privativa de liberdade, situação prevista entre os parágrafos 4º e 5º do artigo 44 do Código Penal. O exemplo emblemático é a do indivíduo que deixa de cumprir a pena restritiva de direitos. Qual é a consequência lógica para essa inadimplência para com o cumprimento da pena alternativa? O retorno da pena privativa de liberdade, pelo tempo que restava a cumprir, respeitado o saldo mínimo de 30 dias. Agora, suponhamos que o indivíduo esteja lá cumprindo sua pena restritiva de direitos e que, faltando 35 dias e 12 horas para ultimar o cumprimento, ele interrompa a pena alternativa e a abandone. O juiz decreta a conversão daquela pena restritiva de direitos pela pena privativa de liberdade originária, pelo tempo que resta. Qual o tempo que resta? 35 dias e 12 horas. Nós vamos, obviamente, desprezar essas 12 horas em homenagem ao artigo 11º. Artigo 11º, que, a propósito, também fala que na pena de multa você deve desprezar as frações de real. Quais são as frações de real? Os centavos. De maneira que você jamais também presenciará numa sentença penal condenatória alguém ser condenado a uma pena de multa a uma certa quantidade de reais, 35 centavos. Por quê? Porque as frações de real são desprezadas. Para fins de entender o comando estampado no artigo 12 do Código Penal, que trata da aplicação subsidiária das normas gerais do Código à legislação penal extravagante, você tem que ter em mente de que grande parcela das normas penais incriminadoras de nosso sistema jurídico penal não se encontra no Código Penal. Aliás, nós já vimos aqui no curso, ao analisarmos o Código, que a grande parte dos crimes, essa parte mais grossa aqui, corresponde à legislação penal extravagante, a legislação penal fora do Código Penal. E nós temos aí inúmeros, incontáveis exemplos. A Lei de Tortura, 9455,
de 97, a Lei de Abuso de Autoridade, a 4898 de 65, a Lei de Drogas, 11.343 de 2006, a Lei 10.826 de 2003, que trata dos crimes referentes às armas, a Lei 9.605 de 98, que trata dos crimes ambientais, os crimes constantes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, os crimes contra o consumidor previstos na Lei 8.078, também de 1990, enfim. Lei extravagante penal não falta. E seria um verdadeiro contrassenso, um disparate, se cada uma dessas leis penais extravagantes tivesse que elaborar de forma exauriente uma parte geral para a mesma. De modo que a parte geral do Código Penal, as normas gerais, as normas não incriminadoras, sejam elas permissivas ou explicativas, constantes do Código, se aplicam a toda legislação penal extravagante, desde que esta não disponha de forma diversa. Essa é a mensagem do artigo 12. E por este motivo, todas as normas referentes a erro de tipo, erro de proibição, prescrição, decadência, aplicação da pena, aplicação da lei penal no tempo e no espaço, causas excludentes da ilicitude, causas excludentes da culpabilidade, todas essas normas não incriminadoras, constantes da parte geral do Código Penal, são aplicáveis à legislação penal extravagante. Com uma única exceção. Quando elas não serão aplicadas? Quando a lei penal extravagante dispuser de forma contrária, ocasião em que a última deve prevalecer. Querem ver um exemplo? Ora, o Código, no artigo 14, inciso 2º, disciplina o crime tentado. Crime tentado, que é aquele quando iniciada a execução, este não venha a se consumar por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo. E a punição do crime tentado corresponde à pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, conforme determina o parágrafo único daquele mesmo artigo 14. Então você tem a disciplina da tentativa aplicável aos crimes constantes, não só do Código Penal, como também da legislação penal extravagante, quando for o caso. Agora, nas contravenções penais, não se aplica a disciplina do artigo 14, inciso 2 e parágrafo único do Código Penal. E por quê? Porque a lei das contravenções penais, ela disciplina a questão de maneira diversa, determinando não ser punível a tentativa de contravenção penal. Existindo disciplina específica na lei das contravenções penais, no seu artigo 4º, esta, por ser específica, prevalece em relação ao artigo 14, inciso 2, parágrafo único do Código Penal. Tudo em homenagem ao princípio da especialidade. De maneira que, resumindo, todo o artigo 12, você vai aplicar as normas gerais do Código à legislação extravagante, desde que esta não disponha de forma diversa. Meus queridos amigos, eu só tenho mais uma vez a dizer meu muito obrigado, convidá-los a tomar parte do projeto, inscrevendo-se no canal, dando um like, se for possível, ao vídeo e engajando-se no curso, nesse projeto de universalização do ensino do direito penal.
Valendo lembrar que, uma vez encerrada, como estamos encerrando, essa primeira parte do curso, nós iniciaremos na aula seguinte o filé mignon, a pérola, o diamante perseguido da parte geral do Código Penal, que é a teoria geral do crime. Eu aguardo vocês, disponibilizo neste momento um e-mail para dúvidas e desejo a todos tudo de bom e bons estudos.